Ok, pessoal, boa noite, estamos no ar. Vamos dar início agora à palestra com o professor Lucineudo e o professor Laerte Magalhães vai fazer a mediação da palestra. Então, boa noite para todo mundo, boa noite à plateia, ao público, a quem está aí interessado em ouvir o professor Lucineudo. Boa noite ao professor Lucineudo, nosso convidado. Nós estamos hoje fazendo uma atividade de pré-ENDIS, né? É uma atividade que faz parte do ENDIS, como antes de o evento ocorrer, que será na próxima semana, do dia 27 ao dia 29. E nós temos um convidado aqui, que como o professor Bem-vindo falou, o nosso palestrante, que é o professor Lucineudo, que é professor doutor da Universidade Estadual do Ceará. E eu vou aqui ler alguns dados do professor. O professor Lucineudo é doutor em Linguística pela UFC, onde também fez o seu pós-doutorado. Atualmente é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UES, atua em Linguística Aplicada, desenvolvendo e orientando pesquisas em análise de discurso crítica, mais especificamente sobre representações sociais, em uma abordagem discursiva, com especial atenção para os processos de produção e reprodução de tais representações nos discursos midiáticos, autobiográficos, pedagógicos e acadêmicos. Suas pesquisas dialogam com os seguintes temas: discurso de grupos minoritários e ou em situação de vulnerabilidade social, identidades, ideologias, práticas de letramento, invisibilidade e silenciamento discursivos, desconstrução de relações assimétricas de poder e decolonização do saber. Lidera o grupo de pesquisa em análise de discurso crítica, representações, ideologias e letramento da UES, CNPq. Preside a ONG Acalanto Fortaleza, grupo de apoio à adoção de crianças e adolescentes institucionalizados. E, por fim, é pai de Messias Mateus, adotado aos 7 anos. Então, passamos a palavra ao professor Lucineudo, para que ele faça, então, a palestra. Oi, Laerte. Para quem não ouve, quero começar agradecendo pelo convite, né, diante de tantos nomes que poderiam estar aqui nesse espaço privilegiado de fala, ter sido lembrado pelos colegas do Piauí, pelos colegas do evento, para estar aqui nessa prévia do evento que vai acontecer na próxima semana, é uma alegria, é um privilégio, né? Agradecer também aos colegas que, de alguma maneira, lembraram e, de alguma maneira, lembraram significativamente dessa representação que a análise de discurso pode ter para o evento. É uma alegria muito grande. E eu acho que, acima de qualquer coisa, o que nós temos feito, Laerte, é sinal da vitalidade da nossa profissão docente. É sinal de resistência. A gente tem mostrado por aí que a gente está numa linha de frente também, colocando, inclusive, nossas energias a sobremaneira a serviço do nosso país. Nesse momento tão delicado, nesse momento em que a gente tem repensado os rumos da educação, num momento tão difícil, politicamente, sanitariamente, e a gente está aqui para conversar sobre essa área tão promissora a partir do evento que vai acontecer na próxima semana, e aí a gente pode aproveitar também para começar falando um pouquinho sobre essa proposta do evento e motivar o pessoal também a participar do que vai acontecer na próxima semana, já que aqui a gente está fazendo uma palestra de pré-evento. Lá na UES, a gente tem desenvolvido um conjunto de atividades
dentro da análise de discurso crítica, mais especificamente no âmbito do grupo de pesquisa que eu coordeno, o GPADC, e a gente tem entendido a linguagem como um momento da prática social e tem entendido essa área, essa sub-área da análise do discurso como uma ferramenta importante para a gente contestar relações de poder que tem ferido e que tem quebrado elementos de cidadania e afetado tantas pessoas num país tão desigual como o nosso. A gente tem vivido momentos muito delicados em que tantos direitos que são secularmente garantidos e constituídos têm sido pulverizados e quebrados assim em fração de segundos, né? Há pelo menos 5, 6, 7 anos, nós nem imaginávamos que nós poderíamos viver momentos tão sombrios na história desse país. Talvez porque nós estávamos tão acostumados, nos últimos 10, 12 anos, a um espírito progressista que pairava por esse país, que nós talvez tenhamos tido a esperança, se não ilusória, que nós vivíamos numa civilidade que nos direcionava para um bem-estar social que era amplamente compartilhado por grande parte da sociedade e que nos levava a um ideário de democracia que seria partilhado pelo menos por grande parte da maioria dos brasileiros. E, de repente, a gente se viu rumando em direção a um estado de exceção. E aí, algumas teorias da linguagem, como essa que eu represento aqui, dentre muitos colegas, no Brasil, afora, tem nos ajudado a pensar e até mesmo, às vezes, servido de consolo para tentar entender tantas aberrações que têm sido espalhadas por aí nas práticas de linguagem. A análise de discurso crítica como sendo um tipo de análise de discurso, que é isso que ela de fato é um tipo de análise de discurso, tem nos dado respostas e, às vezes, conforto, como eu destaquei, para entender, por exemplo, quais são as estratégias que alguns mecanismos de mídia, alguns aparelhos midiáticos têm usado, por exemplo, para manipular grandes massas, para se manter no poder e para continuar perpetuando relações muito violentas de poder que acabam violentando com muita força uma parcela da sociedade e estabelecendo com ainda mais violência as relações entre dominadores e dominados. E tudo isso para a gente entender que essas relações de poder elas estão em toda parte. É importante que a gente entenda, Laerte, quem está nos ouvindo, para um começo de conversa, que a análise de discurso crítica é uma teoria da linguagem, mais especificamente um tipo de análise de discurso que se presta, que se propõe a análise de eventos de linguagem, de eventos discursivos, que tem como base a relação assimétrica de poder, estabelecendo uma relação desigual que desemboca no estabelecimento entre dominados e dominantes. E essas relações estão por todas as partes, desde os principais telejornais brasileiros, para citar um macro exemplo, até mesmo os nossos pares na universidade, quando a gente diz, aparentemente de modo desproposital, que a coisa está preta, usando uma expressão cotidiana, corriqueira, sem parar para pensar, por exemplo, por que a gente seleciona nesse tipo de frase o sintagma preto e não o sintagma branco, por exemplo, para fazer referência a um elemento que é simbólico e que se denota para uma expressão racista, por exemplo. Tudo isso para estabilizar relações de poder que são muito sérias e que são muito graves, porque representam relações que são secularmente marcadas por tensões e por violências que acabam, obviamente, machucando grupos minoritários que estão por aí sofrendo ao longo da história, Laerte. Eu vou fazer aqui umas questões, Lucineu. Por exemplo, a gente sabe que você se referiu aí que a análise de discurso crítica ela tem uma preocupação
com essa questão do poder e da dominação. Inclusive, no início da análise de discurso crítica, o Fairclough ele tinha como foco essa questão do poder e da dominação, e também as relações de dominação do que ele chamava de novo capitalismo. O que acontece, especialmente no Brasil, é um retrocesso, né? Eu não sei se a gente pode chamar isso de novo capitalismo, né? Porque esse neoliberalismo que a gente experimenta, que a gente vivencia, na verdade, tem um perfil ultraconservador, é um retrocesso. Né? Tem coisas, inclusive, que nos conduz ao pré-modernismo. Né? Então, eu queria saber de você quais são os seus interesses de pesquisa nesse novo contexto que a gente vivencia com relação à questão do neoliberalismo. Perfeito. Olha, Laerte, eu vou concordar com você e te dizer que agora, no começo da pandemia, nesse episódio, nesse cenário novo que nos pegou de surpresa, nos apresentando uma conjuntura que, pelo menos eu, nunca tinha vivenciado e sobre a qual eu nunca havia refletido, esse contexto de pandemia, de isolamento social, eu sequer havia refletido sobre grandes pestes, sobre grandes pandemias, isso era algo absolutamente não familiar para mim. E aí, num primeiro momento, quando o cenário da pandemia se apresentou para mim, aquele discurso que pairou em torno ao cenário da pandemia, sobre a necessidade de reflexão e de revisão de valores, inclusive de necessidade de mudanças de postura sobre o capital, sobre a necessidade de consumo, aquele discurso quase que de autoajuda que se projetou em torno ao objeto de discurso pandemia, em algum momento eu quase que acreditei nele. Em algum momento eu também me senti captado a acreditar que a gente em algum momento poderia de alguma maneira receber estímulo para não mudar as bases tão bem solidificadas do capitalismo e do neoliberalismo. Mas eu acreditava, num primeiro momento, que aquilo ia impactar tão fortemente as relações sociais e aquela conjuntura e aquele modo de produção que, de alguma maneira, ia aquele resultado disso. Só que eu tenho uma orientanda de mestrado que eu admiro muito, dentre todos que eu tenho, a Fernanda, e a Fernanda me disse certa vez assim, não vai mudar. Porque nós temos um sistema de produção capitalista que é tão secularmente forte que a gente vai passar por essa pandemia, nós vamos ter um mundo muito forte, fortemente atingido pela pandemia, e a gente vai sair com um número muito grande de mortos, e a gente vai continuar com o capitalismo e o neoliberalismo com as suas bases praticamente imodificadas, ou sequer fortalecidas. E eu escutei isso lá nos primeiros dias da segunda quinzena de março, e eu hoje digo que Fernanda estava praticamente certa do que ela estava dizendo. E hoje, Laerte, respondendo à tua pergunta, a partir da reflexão da Fernanda feita lá na segunda quinzena de março, considerando que a pandemia começou, né, a surtir seus efeitos de modo mais severos ali na segunda quinzena de março, já que a quarentena começou no dia 17 de março, eu tenho percebido que nós temos tido uma demanda de pesquisa muito forte sobre como se tem projetado um discurso institucional sobre a necessidade de mudança da perspectiva sobre o que seria esse capitalismo antes da pandemia e o que é esse capitalismo agora. E os números mostram as fortunas, as grandes fortunas que nós tínhamos projetadas antes da pandemia se intensificaram no contexto pós-pandemia.
que está aí, né? O que nós temos é uma intensificação das grandes fortunas. Eu tenho me preocupado muito em termos de, por exemplo, em termos de temas de pesquisa, como grandes veículos de comunicação, exemplo da Globo, por exemplo, nesse exato momento tem se projetado como sendo meios de comunicação para as massas a favor de uma discussão que problematiza a pandemia, quando, na verdade, se tem feito muito pouco por parte desses veículos de comunicação, discursivamente, a favor dos grupos minoritários que representam os quase 155 mil mortos na pandemia. Então, na verdade, eu acho que cada vez mais, Laerte, o que nós temos como agenda de pesquisa para descer daqui para frente é uma problematização das práticas de linguagem que nós temos visto figurar em torno dessa agenda neoliberal, dessa agenda capitalista, que para mim não mudou. Eu acho que você tem total razão quando você aponta que, na verdade, não existe um neocapitalismo, não existe um neoliberalismo. O que nós temos, usando uma metáfora que nós temos visto aí nas discussões sanitárias, é que nós temos uma segunda onda, talvez, desse capitalismo que mata, desse capitalismo e desse neoliberalismo que só se reinventa, que está aí para se colocar a serviço das grandes fortunas e das elites, simbólicas ou não, que estão sempre no poder e que só estão se revezando, né? E o que a gente tem feito, né, Laerte, nisso tudo, no meio disso tudo? O que nós temos feito é tensão, basicamente. Nós, professores, estudiosos, intelectuais, trabalhadores do sol a sol, o que nós temos feito são exercícios de tensão. Você na tua sala de aula diariamente, eu na minha sala de aula, nossos alunos com suas pesquisas, as próprias disposições da análise de discurso crítico, o que é que nós temos feito? Exercícios de tensão, que no fim das contas, quando somadas uma a uma, resultam em grandes exercícios de mudança social. Não é que cada pesquisa desemboca numa mudança social, como a gente às vezes despretensiosamente pode imaginar que se faz na ADC, né? Não é bem isso. O que a gente faz é, a cada live como essa, a cada evento como esse que vai acontecer na próxima semana, a cada reunião de grupo de pesquisa, a cada discussão, a cada dissertação defendida, a cada tese, o que isso resulta? O que resulta são pessoas transformadas que vão multiplicando reflexões e ações, obviamente entendendo o discurso também como uma prática, e a gente vai somando microtensões, tensões com S, né? Maneiras de tensionar, de não deixar o tecido social se condicionar e se estabelecer, e no fim das contas a gente vai para a mudança social. O fato, para ilustrar bem essa resposta a qual me refiro agora, Laerte, é que as pessoas que estão nos assistindo aqui, por exemplo, e que acabaram de escutar essa reflexão que a gente levantou sobre o uso da palavra negro, por exemplo, na expressão a coisa preta, a próxima vez que ouvirem a expressão a coisa tá preta, certamente vão se incomodar com o uso dessa expressão e podem questionar. Se não questionarem, pelo menos vão evitar usar da próxima vez. E aí, de micro em micro tensão, a gente vai constituindo as mudanças sociais. Concordo com você, não temos um novo capitalismo, não temos um novo liberalismo. O que nós temos é um capitalismo e um neoliberalismo que socialmente, historicamente se estabeleceu, fez vítimas, nos violentou e vem se renovando, porque é assim que a história está manifestando, e nós estamos aí para tensionar, para questionar e para resistir. Então, o Fairclough, naquele livro dele lá, Linguagem e Poder, ele tem um capítulo que ele propõe que a análise de discurso crítica seja adotada a partir da alfabetização. Porque, na visão criadora do Fairclough, nós, pesquisadores, deveríamos encarar os procedimentos da análise de discurso
observando o nosso cotidiano como uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, se a criança ela é educada para ter uma visão desnaturalizadora e ter também uma consciência emancipadora, então, evidentemente, nós vamos ter uma sociedade melhor. Quer dizer, isso faz parte do projeto de mudança social através da discursividade que ele propõe. Aí eu pergunto a você, você considera, pelo que você conhece, das pessoas que você conhece que tem essa prática de professor, com análise de discurso crítica, você considera que há alguém se preocupando com isso, com uma formação bem antes, bem na infância mesmo, para a educação dessa sociedade emancipadora e desnaturalizadora? Sim. Eu lembro, viu, Laerte, que quando a gente sofreu o impeachment, na época do impeachment, quando todo mundo ficou estarrecido com aquele estupro democrático que a gente viveu e que a gente assistiu, estarrecido, atônito, incrédulo, pelas nossas TVs e pelos nossos celulares, eu lembro que eu vi muito de colegas e de parentes e de amigos que uma parte das pessoas dizia assim, meu Deus, o que vai ser do futuro desse país e tal. Pessoas que sequer acreditavam que estava acontecendo. Então, uma parte do meu círculo de amizade meio que se desesperou diante daquilo que estava acontecendo, sobretudo diante do caráter novidadeiro do fato. Eu mesmo jamais imaginava que, diante da nova república, a gente fosse viver o que a gente viveu e viu, sobretudo naqueles termos. Mas eu também vi e vivi de muitos colegas, gente que dizia assim, ó, a semente plantada floresceu, germinou e não morre mais. E eu acho que, passados alguns anos do golpe, eu concordo com essas pessoas, sabe? Houve muitos colegas que na época me disseram assim, olha, os ensinamentos de Paulo Freire nunca morreram. E os ensinamentos dos 13, 14 anos do progressismo vivido no país também não vão morrer. E eu acho que esse ensinamento que eu ouvi na época do golpe responde a essa pergunta. Sim, eu acho que é possível, e sim, tem uma galera muito boa que segue fazendo isso, mesmo diante dos riscos que isso representa hoje. Tem uma galera muito massa resistindo e praticando, sim, um ensino progressista, libertador, um ensino questionador, um ensino libertário no ensino infantil, na educação do ensino fundamental, no ensino médio. Porque é uma galera que se formou dentro desse contexto dos últimos governos, em que a gente avançou muito nessa pauta progressista, que se pleiteava questionadora, uma pauta de formação de professores com base no letramento crítico, em que se discutiu as questões de gênero. Então, isso foi uma herança que não foi totalmente esquecida. Obviamente, a gente vem sofrendo o abafamento de uma agenda conservadora que vai na contramão dessa outra agenda progressista que havia se constituído nos últimos 13, 14 anos, até 2013, até 2014, por ali, de modo muito forte. Obviamente, a gente vinha em momentos melhores, mas eu acho que sim, tem uma galera aí tentando resistir. A universidade se renovou bastante, tanto em termos de quadro de professores como em quadro de alunos. A gente ainda tem aí uma galera muito massa. E uma coisa também muito legal, Laerte, é assim, os materiais didáticos, os livros didáticos que estão nas escolas ainda são livros didáticos, tanto no ensino, na educação infantil, como no ensino fundamental, como no ensino médio. O atual governo conservador, o atual governo retrógrado, o atual governo que não preza pela construção da consciência crítica,
ainda não conseguiu, de uma maneira geral, destruir esse projeto de um letramento crítico que havia sido construído nas gerações anteriores. Então, a gente ainda consegue usufruir e ver iniciativas muito bacanas de uma geração de professores e de pais e de alunos que ainda discute gênero, que ainda discute educação ambiental e temas transversais. Que bom, né? Que bom, isso nos dá, acima de tudo, esperança. Se a gente pudesse traduzir, atualizar esse pensamento, de modo muito objetivo, de modo muito didático, a gente poderia dizer tranquilamente que a análise de discurso crítica, sim, existe, permanece e está viva nas salas de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio, de boa parte das escolas brasileiras. Muito longe daquilo que a gente queria e muito longe daquilo que a gente deseja como sendo o ideal. Obviamente, porque o ideal depende de um conjunto de políticas públicas que está diretamente relacionado ao ideal de política linguística que depende do governo. Mas brasileiro, Laerte, é um povo de resistência. O brasileiro é um povo de resistência, é um povo que gosta de estudar, é um povo que não baixa a cabeça fácil, né? E professor, então, esse sim é um profissional de resistência, né? É um profissional que se curva. Ainda fazendo referência a essa minha orientanda, a Fernanda, eu lembro de uma conferência em que se perguntou a uma... Eu estava mediando essa conferência e uma pessoa perguntou à conferencista como é que essa conferencista sugeria para trabalhar temas para despertar o letramento crítico dos alunos na educação básica, de modo equilibrado, sem ser tendencioso. E aí a conferencista nesse evento disse assim, olha, é só levar textos de ambos os lados, assim, leva textos progressistas, mas leva textos conservadores também. E aí essa minha palavra e disse que discordava da conferencista. E que ela, como professora de língua portuguesa da educação básica, efetiva, não levava textos da outra perspectiva, não. Que ela levava para a sala de aula dela textos progressistas, porque ela era professora efetiva de língua portuguesa, de uma escola da periferia, de alunos negros, pobres, em sua grande maioria, de meninas que sofriam violência e que, por isso, ela selecionava, sim, textos para as aulas que discutiam questões de gênero, questões de abuso sexual, questões que discutiam questões de economia, porque era aquele tipo de texto que era importante para o desenvolvimento da consciência crítica dos alunos, para que eles pudessem, de alguma maneira, despertar para o ideário da mudança social e, a partir dali, pleitear uma ascensão social. Se ela levasse os textos com os outros temas, muito possivelmente ela não repercutia na vida daqueles alunos a mudança social necessária. Então, aquela ideia de vamos discutir os dois lados da moeda não se aplicava para aquela comunidade. Então, eu acredito que Brasil afora, a gente tem um monte de Fernandas nas salas de aula da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Hoje, volto a dizer, mais difícil, porque cada vez mais nós estamos vivendo um aparelhamento das escolas, cada vez mais o nosso trabalho de formação crítica, que está disposta nos documentos oficiais de liberdade de expressão, tem sido tomada como ideologia, quando, na verdade, nem se sabe o que é ideologia, basta que a gente atente para a discussão sobre ideologia de gênero, né? Mas a gente continua resistindo, né? Dizendo sempre que a sala de aula é nossa. E aí, para fechar essa discussão desse tópico, eu costumo brincar sempre assim, viu, Laerte? Eu gosto sempre de usar uma metáfora para explicitar essa questão que você trouxe. Costumo sempre brincar que quando a gente vai arrancar os sisos, que são esses dentes últimos que nascem na nossa boca, que costuma dar sempre muito trabalho, né? Quando chegar a época de arrancar esses últimos dentes, a gente vai lá nos dentistas, aí paga o dentista, paga quem vai fazer particular, paga um horror de dinheiro. Aí chega lá no dentista,
abre a boca lá para o dentista se pendura na boca da gente, arranca o dente na maior violência do mundo, ninguém diz nada, ninguém se mete na metodologia do dentista, ele faz lá o que quer com a gente. Ninguém chega lá no dentista e diz assim, olha, doutor, o senhor, para arrancar meu dente, faça assim, 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 assim. Não. Como o dentista é a autoridade, ele estudou para o que ele vai fazer, ninguém vai chegar lá e dizer para o dentista, olha, o senhor abre a boca assim, use o alicate assim, faz, né? Não, a gente só chega lá, abre a boca e deixa o cabo fazer o serviço. Independente se ele vai torar a boca da gente ou não. O mesmo não acontece com o nosso trabalho na sala de aula. Veja que, se eu seleciono o texto do tipo A, o texto do tipo B, tema do tipo A, o tema do tipo B para trabalhar em sala de aula, o núcleo gestor chega e diz, professor, esse tema que você está levando para a sala de aula para discutir não é legal. Se você leva o texto A, o pai chega e diz, olha, o texto tal não está adequado. Talvez esteja na hora, mais do que nunca, de a gente reivindicar a autoridade. Fomos nós que passamos 4, 5 anos na graduação, somos nós que somos a autoridade para selecionar com base na expertise que temos, tal como os dentistas para executar o nosso trabalho. Somos nós que temos a formação necessária para selecionar os textos e os temas para trabalhar os objetos do conhecimento que temos dentro dos currículos. Somos nós que temos a autoridade suficiente para dizer, é esse o tema, é esse o texto que eu vou selecionar para trabalhar nesta série, para trabalhar o tema substantivo que seja. Sou eu que vou dar essa abordagem, porque sou eu que passei 4, 5 anos no curso de letras. E sou eu que estou dizendo que para trabalhar o assunto X, vou partir do texto tal, porque sou eu que estou dizendo que dentro do conteúdo tal, no objetivo do conhecimento X. Agora, para isso, temos que estar repertoriado da mesma autoridade que o dentista tem para arrancar o nosso siso do jeito que ele quiser. Talvez aí tenhamos, então, a necessidade de juntar os nossos argumentos de autoridade, de modo que ninguém reclame como ninguém argumenta e nem reclama do dentista Laerte. Pois é. Francineudo, a análise de discurso crítica tem essa proposição, essa proposta emancipatória, e é interessante que as pessoas ficam perguntando assim, tá, análise de discurso crítica, e as outras análises também não são críticas? Como é que a gente responderia a esse questionamento? Boa! Laerte, que pergunta bacana. Essa é uma das perguntas mais basilares, mas como a análise do discurso não é tão antiga no Brasil, né? Ela é meio que uma menininha, viu? Diga-se de passagem, Laerte, uma curiosidade. A análise do discurso crítica chegou ao Brasil quando eu nasci, viu? Nós temos uma relação simbiótica aí, já era para ser. O primeiro artigo de análise do discurso foi publicado no Brasil no ano que eu nasci. A análise do discurso crítica chegou ao Brasil oficialmente em 1986, quando a professora Isabel Magalhães, nossa célebre professora Isabel Magalhães, a quem tanto agradecemos, hoje professora aposentada da UNB, que foi professora visitante da UFC e que hoje é professora visitante da Universidade de Goiás, a quem tanto agradecemos por trazer a nossa área para cá. Em 1986, a professora Isabel Magalhães publicou um artigo, resultante do seu trabalho, sobre o discurso das benzedeiras. E aí, então, a gente tem esse artigo como um dos marcos introdutórios, né, da análise do discurso crítico, de 1986. E aí, talvez, em 1986, a gente tem, então, 34 anos, né? Se a gente olha dentro dos estudos linguísticos, não é tanta coisa assim. E se ela não é uma área tão antiga, tão consolidada, essa pergunta se justifica. Vamos desmistificar coisas. As outras áreas são críticas? Claro que são. Se a gente está entendendo crítica como sendo
Área que se posiciona? Claro que sim. Gente, toda área de estudo se posiciona. Toda área de estudo, ela é interpretativista. Ela se posiciona sobre fenômenos. Telefone tocou, isso faz parte de home office. Vocês não estranhem, tá certo? Eu vou só tirar o telefone do gancho, meu filho vai atender e vai pedir para ligar daqui a pouco e vai dar tudo certo, tá bom? Messias, pede para ligar daqui a pouco, diz que eu estou numa live, tá? Só um minutinho, hein? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa desmistificar, tá? Toda a área crítica. A análise do discurso francesa é crítica. A análise do discurso semiolinguística é crítica. A análise bakhtiniana é crítica. Crítica no sentido de se posiciona, não é ingênua, emite opinião. Vamos tirar essa ideia de que o cara que faz análise do discurso bakhtiniana, ele é ingênuo, e nós, da análise do discurso crítica, somos bichões. Nós, da análise do discurso crítica, emitimos... Nada a ver. Esse C de crítica, na expressão análise de discurso crítica, não quer dizer que se posiciona. Esse C tem a ver com outra coisa. Esse C quer dizer análise de discurso que nasceu nas bases inglesas, reportando-se as contribuições do Norman Fairclough. Primeira coisa, esse C quer dizer, reporta-se às suas origens inglesas, análise de discurso crítica, análise de discurso que nasce das contribuições de Fairclough, análise do discurso inglesa, e análise do discurso que tem como uma de suas bases... Obrigado, meu filho. Análise do discurso que tem como uma de suas bases epistemológicas a discussão sobre mudança discursiva e mudança social. Essa crítica quer dizer que se preocupa com a relação entre mudança discursiva e mudança social. Não tem nada a ver com nós somos os bichões que fazemos crítica e o Fairclough era o bichão que olhava e tinha criticidade e o Manguenot era um ingênuo. Não, nada a ver. Gente, tem um livro, nada a ver. Tem um livro, e aí a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Tem um livro chamado... Meu Deus, eu não vou lembrar o nome agora. Eu acho que é Análise do Discurso e Pobreza, Análise do Discurso e Minorias, alguma coisa assim. Vou pedir para a Adriana me ajudar. A Adriana está com a gente aqui na live, a Adriana me orientando de doutorado, minha amiga. Se ela puder me ajudar, é um livro da Parábola, que tem o Fairclough e o Manguenot juntos. Como é que o Manguenot não é crítico se ele está no mesmo livro do Fairclough, discutindo pobreza? Então, na verdade, esse C de crítica tem a ver com... É crítica porque tem uma relação... Olha aí, o Laerte. Tem o bicho ali, olha, para mostrar para nós, se duvidar. Eu tenho um livro aqui, eu tenho um livro aqui, viu, Lucineudo, que o título é Discurso e Desigualdade Social. E tem... É um livro laranja? Mostra aí para nós. Isso. Mostra aí, tá aí o bicho. Pronto. Arrasou. E tem quem aqui, ó? Tem Dominique Manguenot, Patrick Charrodot e Theo Van Dyck. Ô, Laerte, bota aí na câmera para a galera ver. O Manguenot é a análise do discurso francesa. O Charrodot é a análise do discurso semiolinguística. O que eles estão fazendo aí com o Van Dyck, que é um analista do discurso crítico? Como é que pode? Aí quer dizer, então, que antes eles não eram críticos e agora eles são. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Fairclough é representante da análise do discurso francesa, porque a análise do discurso francesa se interessa pelo discurso numa perspectiva dos efeitos de sentido. A análise do discurso semiolinguística se interessa pelo discurso numa perspectiva prioritária do contrato de comunicação. A análise do discurso crítica se interessa pelo discurso numa perspectiva da relação entre mudança discursiva e mudança social. Tem nada a ver com criticidade, porque toda área de linguagem é crítica.
Não vamos sair daqui dizendo que A é crítico e B é acrítico. Nada a ver, tá bom? Até porque isso ofende as nossas outras áreas. Belezinha? É isso. Laerte. Então, uma coisa muito comum na academia do Cineudo é que as pessoas têm posições, às vezes, que se proíbem de associar um autor a outros autores. Por exemplo, eu já vi gente dizendo que no mesmo texto você não pode usar Saussure e Bakhtin. Uhum. Né? E o Fairclough, quando ele foi desenvolver o método da análise de discurso crítica, ele juntou gente, juntou o Gramsci, que é italiano, que político, tem uma, né? Juntou o Foucault, que é francês, que tem uma perspectiva de discurso que ele nunca desenvolveu para análise, juntou o Bakhtin, que é russo, e que tem uma percepção completamente renovada da linguagem, juntou vários autores para poder... Michel Pechet. Então, e juntou gente também, trouxe gente também, estudou gente também que era pré-virada linguística, né? Uhum. Então, quer dizer, ele transformou a análise de discurso crítica numa teoria, numa teoria e num método transdisciplinar. Como é que seu entendimento a respeito disso? Você também acha que tem que deixar na caixinha ou como é que é? Laerte, tem uma coisa, a tua fala, a tua pergunta, assim como todas as outras, é uma pergunta super massa, porque ela vai nos ajudar a esclarecer uma questão e ajudar a pensar essa galera que está aqui com a gente, nos assistindo e que está desenvolvendo suas pesquisas. É assim, ó, em pesquisa científica tudo pode. Porque se a gente sair daqui dizendo que não pode, a gente está dizendo para as pessoas que a gente vai passar anos e anos e anos pesquisando sem inovação, sem avanço. Tudo pode. Quem disse que eu não posso combinar, na minha pesquisa, uma teoria de base estruturalista com uma teoria de base enunciativa? Claro que eu posso. Se eu disser isso para essa galera jovem que está aqui, obviamente, nós vamos passar o resto da vida replicando a mesma coisa. E cá entre nós, o que a gente mais quer, ou pelo menos o que eu mais quero, é que já já essa galera que está aqui com a gente, nos acompanhando, Edgleuba, Adriana, Raniele, Jussiena, essa galera que está aqui, a Ohana, Franciélio, Carolina, o Clodoaldo, a Camila. O que a gente quer é que já já essa galera esteja aqui nesses espaços, ocupando os nossos espaços. Que essa galera já já esteja aqui, dando as entrevistas, produzindo conhecimento, que já já essas pessoas sejam nossos pares e que venham para cá produzir, enfim, e que a gente vá assistir a janela, enfim, que vocês venham para cá para que a gente venha descansar, sabe? A gente quer que vocês venham trabalhar e que a gente vá assistir a novela. E para isso a gente tem que incentivar. Qual que é o problema? O problema não é a mistura. O problema é como se faz a mistura. O problema é que as pessoas fazem a mistura sem fazer os devidos ajustes das bases epistemológicas das áreas, porque não conhecem as bases epistemológicas das áreas. E por que não conhecem as bases epistemológicas das áreas? Porque nós estamos vivendo um momento de produção do conhecimento em que esse país não dá condições de os pesquisadores trabalharem com saúde. Os nossos pesquisadores estão trabalhando sob condições terríveis.
Todos nós, do professor de pós-graduação ao aluno de mestrado, ao aluno de iniciação científica. Ninguém para mais. 1 milhão de coisas a fazer. Então, é todo mundo adoecido, é todo mundo assoberbado de produção. Então, assim, cadê aquele tempo em que a gente para conhecer tudo da teoria com a qual a gente vai trabalhar? Cadê essa época? Porque, por exemplo, eu vivi essa época. Quando eu escrevi minha tese, eu passei 4 meses em que eu não fiz outra coisa da minha vida que não tenha sido ler sobre análise do discurso, linguística histórica, que foram as 2 grandes áreas com as quais eu dialoguei, e estudos culturais. Estou falando 4 meses, trabalhando de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite, e no sábado, de 7 ao meio-dia. Então, quando eu terminei a tese, eu não vou arriscar dizer que eu sabia de tudo, mas eu sabia praticamente de tudo da área, porque eu tinha lido tudo. Nossos meninos hoje já não têm praticamente essas condições, porque é muito difícil, não tem bolsa, nós vivemos num país adoecedor, entende, Laerte? Então, assim, dá para dialogar? Dá, mas como é que eu faço para aproximar uma teoria estruturalista com uma teoria enunciativa? Bom, primeiro eu vou ter que conhecer tudo de estruturalismo, desde as bases pré-socirianas até Saussure, passando ali pelo gerativismo. Depois eu vou ter que conhecer o que é enunciação, e aí eu vou ter que entender o que é virada linguística, eu vou ter que conhecer Benveniste, entender essas bases, fazer os deslocamentos necessários. E aí eu pergunto, nós temos tempo, nós temos condições emocionais, nós temos bolsa, nós temos um lugar bacana para estudar, entende? É difícil. Então, e aí o que a gente tem feito? Nós, orientadores. Infelizmente, as condições têm nos empurrado para dizer assim, não faça. Nas bancas, não faça, não se arrisque. Isso é muito triste, mas é isso que a gente tem feito. Eu quero colocar para dialogar, eu quero fazer uma pesquisa em que eu coloco para dialogar, sei lá, vou dar um chute aqui, análise do discurso de orientação francesa com semiótica persiana, de Peirce. A gente diz, não, meu filho, faço não, vá só pela análise do discurso, ou então vá só pela semiótica mesmo. Porque a gente olha para o quadro, para as condições de trabalho, para as condições de produção, e diz assim, não, você não vai... É isso. Mas pode. Se você tiver condições, mas aí precisa ter condições de trabalho. E aí, Laerte, eu tenho dito sempre assim, tanto para os meus orientandos como para as bancas para onde eu vou. Eu digo assim, mestrado e doutorado não é sua vida. Mestrado e doutorado é uma parte muito pequena da sua vida. Cuidado para não sair dessa pequena parte com sequelas. Se cuide. Depois dos 2 anos de mestrado e dos 4 anos de doutorado, tem uma vida. Então, cuidado para não se jogar de um jeito irresponsável e sair doente, depressivo, infartado. Cuidado. Veja como é que você faz para viver esse percentual da sua vida saudavelmente. Eu tive uma co-orientanda, por exemplo, que teve uma bebê, estava grávida, aí ia entrar de licença maternidade, aí disse assim, professor, eu vou entrar de licença maternidade agora, isso ela, no 8º mês de gestação, ia para o 9º. Aí disse, eu vou entrar de licença maternidade agora, aí eu vou parar a pesquisa, tá bom? Isso ela com bucho já pelas tampas. Eu vendo a hora a menina parir nas orientações. Aí ela dizendo, olha, quando for com uns 3 meses, eu volto. Tu volta para onde? Não, eu volto para não perder muito tempo, né? Volta para onde? Aí ela, para cá mesmo, não. Você vai cuidar da sua filha, porque os 6 meses da sua bebê não vão voltar nunca mais. A tese você tem 1 ano pela frente, os 6 meses pela frente. Os 6 meses da sua bebezinha, o primeiro sorriso você não vai ter nunca. Então, assim, é isso. Recentemente eu tive aluna do programa de pós-graduação de resguardo respondendo e-mail
com 15 dias parida. Oi, para, mundo, que eu quero descer. Para. Não. Mestrado, doutorado, não é a sua vida. Para. Vai fazer interface? Pode fazer. Veja se seu objeto pede, veja se você tem condições. Para não sair louco. Eu digo logo, viu, Laerte, para os meus, olha, gente, não quero ninguém doido. Quero ninguém doido. Não quero ninguém doido. Nada, calma, respira. Eu digo para os orientantes, quero ninguém doido aqui. Vamos trabalhar no final de semana. Calma. Não, nada de passar a semana toda de trabalho. Não. Todo mundo saudável, namorando, fazendo academia. Quem gosta de beber, vai beber. Porque é isso. A pós-graduação ela é adoecedora. O discurso acadêmico sobre o qual eu me debruço nas minhas pesquisas é adoecedor. Hoje, como eu tinha essa live de noite, passei isso é compensar. Então, a análise do discurso nos ajuda a refletir sobre nossa vida. Pode fazer interface? Pode. Avalie antes se você tem condições de estudar as bases epistemológicas. Se tiver, será bem-vindo. Laerte. Certo. Eu agora vou lhe fazer uma pergunta a respeito de um tema que é a questão da passa por ele, mas bem rapidamente são Moscovici, a Denise Jodilet e como que você ouviu? Laerte, eu acho que cortou. Laerte, eu acho que cortou. Se você puder repetir. Eu vi uma exposição sua em vídeo em que você fala do conceito de representação a partir do Durkheim, indo pelo Moscovici, a Denise Jodilet e o Stuart Hall. Então, como essa abordagem ela não é comum na análise de discurso crítica, porque a análise de discurso, o Ferro passa por isso mais rapidamente e, noutra perspectiva, eu queria que você nos dissesse como é que você entende o conceito de representação na análise de discurso crítico. Ah, tá bom. Laerte, só para te deixar tranquilo, já deu certo, viu? Teu áudio ficou bacana. Teve um cortezinho aí, acredito que foi uma oscilação da tua internet, mas a gente te ouviu direitinho. O pessoal de casa também te ouviu direitinho. O áudio voltou ao normal, tudo certinho. Foi só uma pequena oscilação, mas o pessoal que nos acompanha também viu. Então, Laerte, desde a época do mestrado, dentre os temas que eu tenho pesquisado e sobre os quais eu tenho mantido interesse, tem sido o meu tema de predileção. Desde a época em que eu fiz mestrado, em 2010, um tema de pesquisa tem me chamado muito, muito, muito a atenção, e de lá para cá eu ainda não esgotei o meu interesse e as perspectivas de pesquisa nele, e por isso eu ainda insisto nele. E eu acho que não vou acabar tão cedo, viu? Inclusive, meu projeto atual se finaliza próximo ano, e eu já penso num novo para os próximos 4 anos, que é a interface entre análise de discurso crítica e teoria das representações sociais. Só para a gente entender, o conceito de representações sociais não vem dos estudos da linguagem, é um conceito que vem da psicologia, e mais especificamente da psicologia social, não é da psicologia experimental. É um conceito que nasce na psicologia social, na década de 70, mas que já vem de uma releitura da sociologia, do conceito de representação coletiva do Durkheim.
Durkheim propõe o conceito de representação coletiva. Mais na frente, o psicólogo social Serge Moscovici, francês, pega o conceito do Durkheim, revisa e propõe o conceito de representação social. Na sequência, outros estudiosos, Denise Jodelet, Abric Flamand, também no âmbito dos estudos em psicologia, vão refinando esse conceito. E esse conceito vai se espraiando para outras áreas do conhecimento. Para vocês entenderem direitinho. Ele nasce, o nascedouro mesmo é na sociologia. Aí vai para a psicologia social. Depois, esse conceito ganha bastante difusão em muitas áreas do conhecimento, sobretudo na educação e na saúde. Não chega com força nos estudos da linguagem, sobretudo na linguística e na linguística aplicada. Mais recentemente, só mais recentemente, por volta de 2009, 2010, alguns estudiosos da linguística e da linguística aplicada começaram a se interessar pelo estudo de representações sociais na nossa área. Já vinha com força lá na saúde, na educação, e aí ele chega para cá com certa força. Eu conheci esses estudos através da professora Lívia Baptista, na época professora da UFC, que tinha ido fazer um estágio pós-doutoral com o Van Dijk na Universidade de Pompeu Fabra. E aí desenvolvi a pesquisa de mestrado sobre a orientação da Lívia, e desde então tenho estudado. E o que é uma representação social? De modo muito didático, uma representação social é uma imagem que um grupo constrói sobre algo do mundo. É uma imagem coletiva, grupal, de um grupo sobre algo do mundo, que em algum momento da história desse grupo era estranha a esse grupo. Ou seja, uma representação é uma imagem que um grupo projeta sobre algo. O que é que nos interessa nessa imagem? O que é que interessa a nós, analistas do discurso? Interessa a face linguageira dessa imagem. O estudo da dimensão discursiva dessa imagem é o que nós temos chamado de abordagem discursiva das representações sociais. É o que nós temos estudado do grupo de pesquisa em análise de discurso crítico aqui da UES. Inclusive, essa semana saíram 2 capítulos sobre a abordagem discursiva em um livro da CRV. A Adriana está conosco, eu vou pedir para a Adriana, se possível, colocar aqui no chat. O FH também está com a gente, se puder colocar a referência aqui, FH, a Adriana, para quem tiver interesse em conhecer. Então, tem 2 capítulos, um sobre os aspectos teóricos dessa abordagem, outro sobre os aspectos metodológicos. E o que nos interessa? Nos interessa entender nessa abordagem, ainda muito inicial, ainda muito tímida, só tem 10 anos que a gente vem estudando isso, quais são os aspectos discursivos envolvidos nesse fenômeno chamado representação social. Nos interessa entender através de quais figuras de linguagem essa representação se projeta, nos interessa entender quais são os fenômenos de pertença que fazem com que um grupo se constitua grupo. Enfim, tem um monte de coisa que a gente tem tentado entender e que a gente não entendeu ainda, mas a gente tem estudado. Aí tem um monte de dissertação massa. O FH está dizendo que não permite link. FH digita pelo menos aqui o nome do livro, sim, o nome da editora, caso o pessoal queira procurar. E aí tem um monte de trabalho em andamento, assim, a tese da Adriana, a tese do FH, enfim, os meninos estão fazendo trabalhos muito bacanas sobre isso. Então, para nós, representações sociais são construtos discursivos que se reportam a imagens coletivas de grupos sobre objetos de mundo, que nos interessam especificamente numa dimensão linguageira. Então, quem tiver mais interesse, tem bastante coisa já. Lá no Lattes, quem tiver interesse, basta entrar lá no meu Lattes, tem algumas referências, e, enfim, tem coisa aí legal sobre isso. Quem tiver interesse.
Eu acho que a internet do Laerte oscilou de novo, mas daqui a pouco ele volta. Em casa, só um pouquinho de paciência, tá? Daqui a pouco o Laerte volta. Laerte, o teu microfone tá desligado também. Não, eu estava perguntando se a Laerte gente vai ainda passar está de com os uma hora. probleminhas de conexão, a gente continua aqui. Agora sim, a gente te ouve, Laerte. Pois é, eu estou perguntando ao professor João Bem-vindo se a gente continua ou se encerra aqui, porque deu uma hora já aqui de live. Olha, eu Eu considero acho que a que o gente tem que papo está muito encerrar, viu, bom. Laerte, por conta do tempo. Hein? Como é que é, Lucineudo? Como é que é, Lucineudo? Eu acho que, devido ao horário, tem que encerrar, não é assim, João? Bem, a gente pode ficar mais um pouco. Vocês podem ficar à Mas não vontade vamos para deixar de continuar. divulgar o evento, hein? Pois Sim, é. sim, estamos divulgando aqui Muita constantemente gente. aqui na tela. Estamos divulgando, sim. A própria Laerte, palestra, João, a própria. Perdão, Pois perdão, então, é o João. Vamos seguinte, aproveitar que você está aqui com a gente, vamos falar do evento? Sim, sim. A gente aproveita a oportunidade para convidar todas as pessoas que estão nesse momento acompanhando conosco a live para participarem do terceiro ENDIS, né, Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetividade, que acontecerá a partir da próxima terça-feira. Então, na próxima terça-feira, a gente tem a abertura às 18 horas, e em seguida temos a palestra de abertura com o professor Luiz Mauro, a partir das 19 horas. Mas antes disso, a gente já tem a apresentação do GT2, a partir das 14 horas, porque é um GT que teve muitos trabalhos inscritos, e não coube durante toda a programação. Então, a gente, na terça-feira à tarde, já tem a apresentação de GT. E aí segue a semana toda com palestras à noite, minicursos pela manhã, são 10 minicursos, 10 GTs, são 3 palestras e 2 mesas remotas, então é muita atividade, nós temos 400 participantes de todas as regiões do país e até de fora do Brasil. Então a gente aproveita para convidar você que está acompanhando a gente nesse momento, ainda não se inscreveu, ainda é possível fazer inscrição como ouvinte, né? Para apresentação de trabalho já tá suspenso, mas ainda é possível se inscrever como ouvinte. E aí a gente está muito feliz nesse momento, porque essa live cumpre o nosso objetivo de divulgar o evento, de fazer um pré-aquecimento, digamos assim, para o evento. E que pré-aquecimento, professor Lucineudo, você fez? Gostei bastante da sua abordagem a respeito dos estudos críticos, a respeito do não ceticismo em relação a essas propostas teóricas, da abertura que a academia precisa ter, tanto em relação aos aspectos sociais, quanto aos aspectos teóricos que são os nossos horizontes, né? Então, nesse sentido, eu acho que a live cumpriu os objetivos. E eu particularmente, estava adorando o bate-papo. Se vocês quiserem continuar mais um pouco, o pessoal aqui também está colocando no chat que está adorando a conversa. Estamos à sua disposição. João, Mais do que cumpriu, eu viu, acho que a gente João? poderia Mais do que abrir cumpriu, Laerte. para questões de pessoas que estão assistindo, umas 3 questões aí, o professor Lucineudo responder, se ele se dispuser. Sim, sim, temos tempo ainda para 3 perguntas, caso tenham. A gente tem aqui ainda 10 minutinhos, são 7h10, a gente tem 10 minutos para perguntas. O pessoal está pedindo aqui para a gente divulgar o GPADC. Vamos lá. Se tiverem perguntas, a gente tem mais 10 minutinhos, podem jogar aqui. Pessoal, o grupo de pesquisa em análise do discurso crítica da UES, respondendo já a primeira pergunta, está funcionando em formato remoto devido à questão da pandemia, e a gente vai adotar, né, esse formato. A gente tem um site, vocês podem entrar lá, que é us.br/GPADC. A gente está num momento super festivo. A gente vai lançar no dia 5 de novembro um projeto multiplataforma, o primeiro projeto multiplataforma do GPADC. A gente vai lançar no dia 5 de novembro o nosso primeiro livro, no formato impresso, no formato digital, no formato podcast, o canal no YouTube
e o nosso site institucional. E o grupo de pesquisa não tem restrição, ele aceita todo mundo que quer entrar, a ideia é exatamente essa. Então, o livro já está à disposição no site da Editora Pontes, e o livro se chama Análise do Discurso, Conceitos-Chave. Foi um livro escrito e revisado, enfim, tem mais de 100 pessoas envolvidas no livro, entre autores, revisores, pareceristas. Foi um trabalho que demorou um ano e foi muito legal. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, é só entrar lá no nosso site. E vai ser lançado dia 5, num evento bem bacana. Vai ser de 2 às 8 da noite. Então, é só entrar lá. É bem bacana, assim. Só chegar us.br/GPADC, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Aproveito também para divulgar a linha de pesquisa 3 do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UES, Estudos Críticos da Linguagem. Quem quiser estudar análise de discurso crítico em nível de mestrado e de doutorado na UES, nós temos uma linha de pesquisa, onde eu oriento em nível de mestrado e de doutorado. É só procurar lá na UES, né? POSLA, POSLA, Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada. Já já a gente vai ter o edital, estamos terminando os ajustes para a seleção desse ano. Então, quem tiver interesse também, teremos a maior alegria de receber vocês, tá bom? Então, é isso, já divulgamos o livro, já divulgamos o evento, já divulgamos o pós-lá, reforçar o convite para que participem do evento, do ENDIS, né? Próxima semana, Encontro Nacional de Discurso, com o tema subjetividade, identidade. João, repete o evento. Discurso, identidade e subjetividade. Lembrando que ainda pode fazer as inscrições como ouvinte, não pode ainda como apresentador de trabalho, né, assim, mas exato, ainda pode como ouvinte. Exatamente. Aproveitar essa oportunidade para se inscrever e, enfim, né, aproveitar esse momento para conhecer os colegas. Eu sou só gratidão, João, Laerte, eu gosto sempre de destacar aquilo que eu falei lá no começo da palestra, né, da nossa conversa. Dentre tantos colegas bacanas para se ouvir, ser lembrado, é sempre uma alegria muito grande. É um espaço de privilégio, porque tem muita gente legal para ser ouvido, e é um privilégio ser lembrado. Agradecer demais a Jussiena, que fez o contato, e que com muito carinho me indicou. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. O Max está destacando aqui que a programação vai ser perfeita. E João, Laerte, esse é só o pontapé de uma amizade que começa agora e que vai aí por muito tempo. O Laerte, sobretudo, que é cearense, que não conhecia ainda a UES do Benfica, que quando vier aqui vai conhecer esta região do Benfica, que é a melhor do Ceará. O convite se estende ao João também. Quando vierem ao Ceará, não esqueçam, já que agora a gente tem os WhatsApps, vamos comer o espetinho na Praça da Gentilândia, que é a melhor do Ceará. Exatamente, Lucineudo. E o Piauí e o Ceará têm uma relação muito próxima, né? Inclusive, pesquisas recentes comprovaram que a Iracema é piauiense. Você sabia disso, Lucineudo? Rapaz, se for necessário dividir a identidade da Iracema com o Piauí, eu tô topando demais. Eu já divido o Ribamar, que é aí do Piauí, como sendo um dos melhores analistas do discurso do Brasil, além da macaxeira do Piauí, que não tem igual. Então, dividir a Iracema, beleza, tá massa. É que, na verdade, quando José de Alencar descreve no livro dele Iracema, ele fala assim: muito além daquelas serras, nasceu Iracema. Então, você está no Ceará, muito além daquelas serras, é o Piauí. É o Piauí. Logo, conclui-se que Iracema é piauiense. Contudo, não tem dúvida. Essa é a verdade. Gostei, João. Mais uma coisa que nos une. Brincadeira. E, João, alguma pergunta, João? Não, brincadeira não. Agora é verdade. Mais uma coisa que nos une. Nordestino tem em todo canto e a gente está em todo canto porque a gente é unido. João, com você. Não temos nenhuma pergunta, só a Antônia Jacioneide, que está perguntando como é que faz a inscrição no evento. Eu vou tentar compartilhar o link aqui no chat, mas se você colocar no Google ENDIS 2020,
vai aparecer com certeza o site do nosso evento. Então, ainda pode fazer inscrição, vocês podem participar, se inscrever. A Áurea Rafael está falando que tem que tomar uma cerveja no Martins. O Martins é no Piauí? Não sei, eu não conheço. Se é no Piauí, eu não conheço, não. Bom, independente Então, de onde seja, está fechado. Então, vamos encerrar, João? Vamos encerrar, sim. Eu quero, então, agradecer ao Lucineudo, ao professor Laerte pela colaboração, a vocês dois, né, sobretudo, que foram as estrelas da nossa live. Foi uma conversa muito, muito gratificante, muito proveitosa. Eu acredito que deixou muitas reflexões na gente sobre o próprio papel da análise do discurso crítico, sobre o nosso papel enquanto pesquisadores, sobre o perigo que se tem de você perder muitos espaços da vida em detrimento da pesquisa e não conseguir dosar essas coisas suficientemente. Então, várias reflexões que você fez, eu acho que foram muito pertinentes. Então, quero te agradecer, Lucineudo, e espero que a gente possa fazer outras parcerias em breve. Estamos aí, João, sempre que precisar, a gente está aí. Vida longa ao Endis, que a edição da próxima semana, que está aí resistindo à pandemia, seja a primeira em formato remoto, né? E a última em formato remoto, que próximo ano já possa ser presencial. Pois então. Eu também quero aproveitar para agradecer o convite apesar de que eu sou subcoordenador do evento, mas eu, na verdade, eu estou aqui porque o professor João Bem-vindo me convidou para fazer essa mediação. Agradecer também a oportunidade de conhecer o Lucineudo semi-pessoalmente, embora por sistema remoto, mas estamos aqui tete a tete. Já havia visto a participação dele no evento da Abralim, né? De uma certa forma, já conhecia alguma coisa do pensamento dele e quero, então, agradecer a participação do público que está aqui com a gente, nos prestigiando e prestigiando o Endis, tá certo? E dar um abraço a todo mundo. Tá? Saúde, fiquem em casa, se preservem. Boa noite. Boa noite a todos vocês, Obrigado, um grande abraço. Gratidão, tchau, tchau. E a nossa conversa vai ficar armazenada aqui. Isso, João. Boa noite, João.